como é que esse novo consenso define a investigação de hipopituitarismo em pacientes com incidentalomas hipofisários? Então, a gente sabe que um adenoma ali hipofisário, ele pode, em algumas situações ali, não em todo mundo, mas pode levar a um hipopituitarismo. Pode ser um pan-hipopituitarismo ali, né? Ou uma hipossecreção isolada ali da hipófise. Classicamente, a orientação sempre era de eu investigar esse hipopituitarismo em pacientes com macroadenoma, certo? E aí vem a novidade, porque esse guideline ele orienta que você investigue também o hipopituitarismo em todos os casos de microadenoma. Ou seja micro, seja macro, independente de tamanho, que ele nem cita tamanho aí do micro, você iria investigar o hipopituitarismo. E aí uma das coisas que ele cita, quando a gente vai ler o texto, é que 10% dos pacientes com microadenoma tem algum grau ali de hipopituitarismo. Ele cita como os mais comuns, sendo o hipotireoidismo central e um hipogonadismo hipogonadotrófico, isolado mesmo, certo? Então, para os autores, 10% foi suficiente para eles indicarem para todos os pacientes. Assim, olhar realmente 10% não é pouca coisa. E independente de sintomas, tá, pessoal? E eles focam muito nisso no texto, de que você pode ter, sim, já um hipopituitarismo sem o paciente ter sintomas, tá? Então, você não vai esperar ter sintoma para poder fazer. Claro, como a gente vai falar daqui a pouco, se durante o segmento ele tiver sintomas, você vai até repetir. Mas o sintoma, em algum momento, pode ser importante. Mas na avaliação inicial, teve um micro-macro, independente de ter ou não sintoma de hipopituitarismo, você vai investigar. E aí vem a pergunta: como? Eu vou dosar o quê? O quê, né? E assim, são vários eixos para serem investigados, né? Isso. Eles trouxeram agora muito mais trabalho pra gente. Muito mais exame para pedir. Porque, inclusive, dos casos, assim, que a gente vê no dia a dia, pelo menos na minha vivência, os micros são bem mais frequentes, né? Sim. E aí termina que a gente vai ter muito mais avaliação para fazer. Então, vamos lá. Cortisol. Vamos complicar logo. Eita, vai começar logo pelo mais complicado. Insuficiência adrenal. Então, ele manda dosar cortisol sérico basal pela manhã, tá, minha gente? É o sérico e a CTH. Certo. Esse, pra mim, eu acho que é o que mais vai dar trabalho. Por quê? Porque a gente sabe, e a gente que vive na prática sabe isso, é muito difícil o cortisol de cara vir logo aquele cortisol lindo que afastou a insuficiência adrenal. Quem é que dosa o cortisol e ele vai vir acima de 18, né? E quando vem, o paciente já é sintomático, né? Quando ele vem assim muito baixo, muito baixo. E quando vem muito baixo, o paciente já tem é sintomático. sintomas, Então, na maioria das vezes, vai vir na zona cinzenta. E ela até diz, dependendo do resultado do cortisol, você vai partir para teste dinâmico. Vai ser muita gente partindo para teste dinâmico. Sim. Então, eu acho que na prática, a gente tem que ter um certo bom senso e um certo cuidado. Porque... não, vem um cortisol, sei lá, de 11, de 12. O paciente tem sintoma nenhum de hipocortisolismo. E aí eu vou dar prosseguimento. Haja ITT pra gente fazer para esses pacientes. Existe aquela recomendação formal de que entre 3 e 18 é a zona cinzenta e deveria fazer teste dinâmico, mas a gente sabe, assim, tem dados de que com cortisol acima de 10, é muito pouco provável que o paciente tenha insuficiência adrenal. Então, de repente, aquele paciente que você pediu, assim, só por pedir, não tem clínica nenhuma, e como você colocou, vê um cortisol maior que 10, eu não solicitaria teste dinâmico. Eu também não solicitaria, embora o guideline ele nem fala isso. Ele diz, solicita e se vira depois com o resultado. E foi interessante você dizer isso, porque a gente tem que pensar muito numa questão de probabilidade pré-teste. Né? E eu acabei de dizer também que o próprio texto ele fala que as hipofunções mais comuns é hipotireoidismo e hipogonadismo. Ele não coloca o hipocortisolismo. Então, assim, embora possa ter, ela não é das mais frequentes, aí no paciente sem clínica e com cortisol acima de 10. A gente tem que ter cuidado, porque senão ou a gente vai estar fazendo o teste da cortrosina, fazendo ITT para muita gente, e a gente sabe que esses testes dinâmicos não são tão simples de realizar, principalmente o ITT. Então, bora falar de uma avaliação mais fácil agora, né? Que é bem direto. Hipotireoidismo central. Vou pedir o quê? Aí fácil, todo mundo sabe, ninguém erra, TSH e T4 livre. E aí... Lembrando da casca de banana, né? Sim, porque assim, T4 livre baixo é hipocentral. TSH tá baixo, fácil, hipocentral. TSH tá normal, tudo bem, né? Inapropriadamente normal. Mas pode também estar alto, né, Eric? Isso, pode estar alto. Né? É comum no hipopituitarismo, quando você tem hipocentral, a hipófise poder secretar um TSH anômalo.
né? Um TSH ali que tem alteração estrutural e que não tem função biológica. E aí pode vir um TSH, geralmente não é um TSH muito aumentado, mas vem um TSH ali de 7, 8, né? Tranquilo para hipocentral. Até porque a gente tem que lembrar também que quando o T4 livre está baixo, né, a gente espera um TSH mais alto. Então você pega ali sei lá, um T4 livre de 0,4, 0,5 e um TSH de 6, 7, ainda tá estranho, porque você esperaria um TSH mais alto. O aumento ele é logarítmico, né? Em relação ao T4 livre. Então você vai... E aí mais você tendo ali uma lesão incidental, sabendo que pode acontecer, que é uma das mais comuns de hipofunção, vem um TSH, um T4 livre baixo, um TSH um pouco aumentado, é hipocentral. Perfeito. Então, já falamos de tireoide, adrenal. Agora o outro que você disse que é um dos mais comuns, eixo gonadal. Dúvida, se for uma mulher que está menstruando regularmente, eu preciso ainda assim solicitar FSH, LH, estradiol? Não. Na mulher, a avaliação do eixo gonadal, a gente consegue avaliar clinicamente muito bem, certo? Por causa da menstruação. Certo. Então, se esta mulher menstrua todo mês, certinho, regular, ela não tem hipogonadismo. Certo? Então, essa mulher, o guideline, ele fala, essa mulher não precisa ser avaliada. Agora, se já há irregularidade menstrual, aí você vai dosar o FSH, o LH e o estradiol. Certo. E no homem, você dosaria também o FSH, o LH e a testosterona. Certo? Vai mudar aí estradiol se for mulher, testosterona se for em homem, mas lembrar, se a mulher menstruar regularmente, não precisa, o guideline, ele foca bem nisso. Lembrando que se for um hipogonadismo hipogonadotrófico, então eu vou ter aí o esteroide sexual baixo, testosterona ou estradiol, certo? Com as gonadotrofinas baixas ou inapropriadamente normais. Certo? Então, falamos já tireoide, gonadal, adrenal, faltou o quê? Hormônio de crescimento. Que aí eu vou pedir o IGF-1, que eu já ia pedir mesmo, sim, certo? Porque todo micro e todo macro, a gente já tinha falado antes, vai pedir IGF-1. Então o IGF-1 ele vai entrar com 2 objetivos em todo paciente com micro e com macro, né? Afastar ou avaliar aí, ou avaliar a presença de uma hipersecreção, ou confirmar ou afastar nem tanto confirmar, né? Mas uma deficiência de GH. Certo? Porque o IGF-1 tá baixo, aí você vai também prosseguir aí a investigação para deficiência de GH. Então faz aí sua lista. Acabou de chegar um paciente com uma lesão achada por acaso na hipófise. O que é que você vai pedir de exames laboratoriais? IGF-1, prolactina, TSH, T4 livre. Vai pedir ali um cortisol matinal para avaliar insuficiência adrenal. Não tem indicação rotineira de avaliação para Cushing. Se a mulher estiver menstruando, mais nada. Se tiver alguma irregularidade, FSH, LH, estradiol. No homem, FSH, LH, progesterona. Fechou, né, Eric? Isso. E aí só um cuidado que eu falei ainda há pouco, se o GF1 vier baixo, você dá prosseguimento à investigação, mas se o paciente, além do GF1 baixo, tiver um hipotireoidismo central, é importante que você corrija o hipotireoidismo, normalize o T4 livre e repita o IGF-1. Porque hipotireoidismo é causa de níveis falsamente baixos. Não é falsamente baixo, vai estar baixo mesmo o GF-1. Sim. Mas não por uma deficiência de GH. É pelo hipotireoidismo que diminui a produção hepática de GF-1. É uma pegadinha importante. É uma pegadinha importante, então tem que ter esse cuidado. E não há indicação de você ir atrás de diabetes insípido, deficiência de vasopressina, certo? Porque raramente adenoma hipofisário vai dar deficiência de vasopressina. Então isso não é uma questão, não é um problema.